Uma das minhas funções favoritas aqui dentro do Google Planilhas é justamente a ProcX, porque quem usava muito a ProcV sabe que a ProcX resolve muito problema e deixa ali bem menos complexo, né, a criação ali das nossas fórmulas. E eu quero aproveitar para mostrar a ProcX para vocês, só que junto com uma técnica, que é como que você consegue pegar ali, por exemplo, aqui o preço, né, pegar algum valor que você está procurando baseado em 2 critérios ou até mesmo mais, tá? Então aqui eu estou levando em consideração mais de uma condição dentro do meu ProcX. Isso é bem interessante. Se é o tipo de conteúdo que te agrada, já se inscreve aqui no canal. Então vamos lá, porque é rapidinho, mas tem alguns pontos que vocês precisam se atentar, beleza? O primeiro deles é que a gente vai começar aqui diretamente com a nossa ProcX, então vou deletar aqui as fórmulas que eu tenho. Já vou começar aqui colocando a minha fórmula, mas ela não vai ser a fórmula que vai ficar na frente, eu já mostro para vocês. Então eu selecionei aqui a minha ProcX. Ela tem alguns argumentos, né? Você vê que parece até ter mais do que o ProcV, mas a gente tem aqui, se a gente remover, por exemplo, esses que estão entre colchetes, né, entre chaves, esses aqui eu não preciso fazer porque eles são opcionais. Então, chave de pesquisa vai ser o valor de quem eu estou procurando. Só que eu tenho 2 valores, né? Eu tenho 2 condições, sendo aqui o item e também o tamanho deste item. Então, ele não vai pegar o valor da meia, ele vai pegar o valor da meia que for tamanho G e assim para os outros itens, por exemplo, tá? Então, a minha chave de pesquisa vai ser o seguinte, eu vou selecionar aqui a minha A3, eu vou até dar um espaço para vocês entenderem, tá? Não é obrigatório, mas só para melhorar a visualização para vocês. Escolher aqui a meia e eu vou colocar o e-comercial. Para quem já viu as nossas aulas sobre texto, o e-comercial, ele une textos. Então, eu vou unir esses textos e eu já explico para vocês o porquê. E aí, depois que eu colocar o meu e-comercial, eu vou selecionar aqui justamente o tamanho. Então, eu estou concatenando a minha A3 com o texto da minha B3. Então agora ele vai aparecer do jeito que eu vou deixar aí na tela para vocês, tá? Por trás da fórmula ele está entendendo isso aqui. Agora eu vou apertar o ponto e vírgula e eu vou colocar o meu intervalo de consulta. Lembra que eu mostrei para vocês que agora ele vai estar como meia G? Então agora eu preciso pegar aqui do meu intervalo, vai ter que ser o item, ou seja, aqui onde eu tenho roupa na minha coluna E, e ele também precisa ser concatenado com os dados da minha coluna F. Só qual que é o problema? Como eu vou selecionar aqui 2 colunas, eu já estou falando de uma matriz. E quando a gente fala de matriz, a gente está falando de array e justamente eu preciso usar uma função chamada ArrayFormula. E é ela que eu vou chamar aqui porque eu estou trabalhando com uma matriz. Dentro da minha ArrayFormula, eu vou seguir esse mesmo padrão. Então, eu vou selecionar aqui de E2 até E13, vou apertar o F4 no meu teclado para trancar, porque quando eu arrastar essa função, eu não quero que ele desça esses valores, quero que ele desça ali de A3 e B3 em diante, tá? Mas todo o restante aqui da minha fórmula não. Então eu vou concatenar aqui onde eu tenho as roupas junto com os tamanhos. Então uso novamente o e-comercial, seleciono ali de F2 até F13 e eu vou apertar o F4 para trancar novamente. Aqui eu terminei a minha ArrayFormula, já criei a minha matriz. Vou apertar depois dos parênteses o ponto e vírgula, porque agora eu quero um intervalo de resultado e basicamente vai ser onde eu tenho aqui o preço. E aí, como eu estou falando de matriz, eu preciso selecionar tudo, tá? F4 novamente, já terminei aqui a minha função. Antes de eu dar um Enter, ele já me dá aqui um spoiler com a resposta de que a meia G seria R$14. Quando eu venho aqui, é justamente isso, meia G, R$14. O que ele fez aqui, tá? Eu vou dar um Enter só para vocês verem que deu certo normalmente, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu por trás da fórmula e um possível erro que pode acontecer. Quando a gente concatenou os dois, ele buscou pelo texto meia G. E aí a gente concatenou aqui roupa e tamanho também na nossa base de dados. Por isso que a gente usou a ArrayFormula e também concatenou. Porque ele vai buscar o texto meia G concatenando os dados de uma coluna com a outra. Então, por trás de tudo, ele está buscando aquele texto junto. Por isso que você pode usar aí o e-comercial para fazer as pesquisas normalmente. E qual que é o problema aqui nessa nossa função? Repara que quando eu arrasto ela vai dar esse erro aqui, porque eu tenho valores em branco. Então, ela só vai funcionar se de repente eu colocar aqui outros valores. Para corrigir isso é super tranquilo. Você vai apertar o F2 para abrir aqui a sua função e antes da ProcX você vai colocar se erro. E aí você vai abrir parênteses e lá no final você só fecha o parênteses mais uma vez e dá um Enter que ele vai considerar o erro como algo em branco. Então, desço tudo, ali arrastei, né, a minha função e ele deixou já em branco para a gente assim. Conforme eu for colocando aqui os valores, ele vai me trazendo, sem nenhum erro, o valor, o preço certinho do nosso ProcX com 2 condições. Tranquilo? Espero que essa aula tenha te ajudado.
Vou deixar 2 sugestões aqui nas telas finais, sendo um vídeo de inteligência artificial e um aulão aí de Google Planilhas um pouco mais avançado para vocês. Fechou? Por isso, e vejo vocês numa próxima videoaula.